Alô, nação rubro-negra na Arena do Flamengo na Gávea, comemorando o título 5º da Copa do Brasil. E eu quero ver Macapá, temos Macapá agora, tava demais. Olha isso, as margens do Rio Amazonas. Bruno Henrique. Júnior, maiores vencedores, mais títulos da história do Flamengo. Cara, vamos ouvir o Bruno. Muito emocionado por esse momento. Igualar títulos com essas lendas que marcaram o Flamengo. E hoje, mais uma vez, eu, Gabriel Arrascaeta, estamos marcando o nosso nome na história de novo do clube. Então, só parabenizar todos os jogadores, a comissão técnica, a diretoria, todo mundo, parabéns. Esse título vai para a nação. Aí a palavra do Bruno Henrique, que veio jogar, né, Luiz? Envolvido numa situação pessoal da questão das investigações, mas ele enfrentou o Cruzeiro, enfrentou o Atlético hoje e foi campeão em casa, né? Ele que é mineiro, é de Belo Horizonte. Então os familiares, aí, amigos do Bruno Henrique também estão aqui no estádio comemorando com ele. E o Matias Vinha também, que... eles estão pulando ali, poupando o pé lesionado, a perna lesionada, o joelho lesionado, Vinha. O Uruguai é Everton Cebolinha, tendão de Aquiles, né? O Everton Cebolinha. Enfim, o Flamengo perdeu jogadores desse porte, né? Do Pedro, do Everton Cebolinha, do Matias Vinha, grandes jogadores. Luiz. E conseguiu levantar o título da Copa do Brasil. Tá aí o Bruno Spindel, que é um dos dirigentes do Flamengo, e o Guto Rabelo pedindo passagem. Pois não, Guto? Jogadores do Atlético ainda aqui no campo. O Everson saiu para conversar com a gente. Você teve uma grande atuação hoje, fez inúmeras defesas. Qual o sentimento, assim, de perder uma final de um duelo de tanta rivalidade, assim? Bom, primeiro eu trocava todas as boas defesas que eu fiz no jogo de hoje por um título, com certeza. Poderia até falhar hoje e a gente ter ganhado, mas felizmente não aconteceu. Dei meu máximo, procurei dar meu máximo. Com certeza você perder um título diante de um grande rival, diante da sua casa é muito ruim, mas é juntar o Cacos. Daqui a 19 dias a gente tem uma grande decisão também da Copa Libertadores. Vendo que a gente errou, a gente acabou sendo eliminado, a gente acabou perdendo esse título no primeiro jogo, onde a gente jogou um pouco abaixo. No jogo aqui a gente teve que sair para o jogo, acabou dando um pouco de espaço para a equipe do Flamengo. Foi onde eles acabaram criando algumas oportunidades cara a cara, onde eu pude fazer boas defesas, mas saber que infelizmente perdemos um título importante, mas temos mais um grande título para brigar aí pela frente daqui 19, 18 dias. Obrigado, Everson. Luiz. Palavra do Everson, né? A gente tá revendo defesas, momentos do Everson. O Flamengo teve grandes chances no segundo tempo. Aí ele sai nos pés do Michael. Esse é um lance que talvez se inclua naquele que é mais gol perdido do que só propriamente mérito do Everson, né? E essa é impressionante no chute do Alexandro. Talvez ele tenha até tentado chutar Luiz, no contrapé do Everson, mas não conseguiu, não. Perdão, deixa eu interromper que eu vou ouvir aqui o autor do gol do título. Opa! Queria que você falasse um pouquinho dessa emoção. O Flamengo teve várias chances e, no fim das contas, o que você pode falar de quando você viu a bola batendo na rede, Plata? No, estou muy contento. Un día inesquecible para mí, para toda la equipa también, para mi familia. Marcar un gol en la final es algo muy importante en mi carrera, más en este club que es muy grande. Pienso que merecíamos igual este título. Hicimos muchas opciones muy claras para hacer goles. Gracias a Dios yo pude marcar hoy y nada, espero ahora celebrar con la equipa. Nos merecemos esto y ahora terminar bien el campeonato. É início de uma trajetória no Flamengo? No, estaba muy nerviosa, muy con vergüenza, mas nada, tengo confianza de aquí de mi equipa, tengo mucha confianza, ellos me dan mucha confianza a mí, entonces hice eso por ellos, por la torcida también, que yo sé que aunque recién llegué, ellos me están apoyando mucho y eso es muy bueno para mí. Aí o Gonçalo Plata, que está iniciando uma trajetória no Flamengo, né? Ao contrário do Gabigol, do Bruno Henrique, do Arrascaeta, a gente falou 13 títulos, é o primeiro dele, mas certamente um primeiro título inesquecível, né, Luiz? A gente vai tentar chegar mais próximo aqui dos jogadores e vai trazendo a palavra deles assim que possível. O Urubu Rei tá comemorando, tá botando a quinta. É a quinta. Olha lá. Botou na galeria. Flamengo pentacampeão da Copa do Brasil.
1990, 2006, 2013, 2022 e agora 2024. Luiz, eu tô ao vivo numa live aqui com o Wesley, estamos ao vivo também na transmissão da Globo. Wesley, há 2 anos, o Rodinei se destacou naquela Copa do Brasil batendo o pênalti e guardou o nome dele na história. Hoje, um outro lateral direito, você, a gente sabe que por tudo que você passou, fez um partidaço, uma grande atuação. O que representa para você, na tua trajetória dentro do Flamengo, essa conquista? Parabéns. Cara, boa noite, primeiramente boa tarde a todos. Isso representa meu trabalho, dia a dia, trabalho dos meus companheiros, a confiança que eles tiveram em mim na minha pior fase. Eu falo que é uma pior fase, não é uma pior fase, uma má fase. Uma fase difícil. É uma fase difícil que eu tive que passar por cima. Então, esse título representa essa fase que eu tive que dar a volta por cima, o time todo teve que dar a volta por cima para poder levantar essa taça hoje. Esse grupo merece pra caramba e, cara, representa muito pra mim que meu sonho era ser campeão, sendo titular no Flamengo pelo algum título importante. Teve o Carioca, só que eu tava machucado. E eu fiquei, mano, não é possível, eu tenho que... Não é possível, quando teve a suposta saída para Atalanta, que eu falei, mano, não é possível que eu vou sair sem ser campeão. Eu quero ter esse gosto de ser campeão pelo Flamengo. E hoje eu posso dizer que eu sou campeão pelo Flamengo, sendo titular e dando o meu máximo. Meu 100% eu deixei no campo. Valeu, obrigado, Wesley. A gente ao vivo aí nas redes sociais do Wesley. Olha aí, um abraço pra rapaziada. Um abraço pra vocês aí em casa também. Valeu. Tô ligado aqui. Quero só te dizer o seguinte, tava com 15 mil, foi pra 110 mil a live do Wesley, tá? Fez sucesso aí. E o Wesley mandou bem, influencer no Wesley. Fala articulado, Wesley. Tem um certo delay, mas estamos vendo aqui. Nosso caro Gil brilhando na live do Wesley. O gol do Plata. A gente tá revendo momentos da negra. O Gabigol tá falando aqui, Luiz. Vamos ouvir o Gabigol. Só mais uma reação aqui, tá o Gabigol falando. Meu carinho pelo Flamengo, pela torcida do Flamengo. E na Tijuca, no Rio de Janeiro. Essas coisas acontecem no futebol. Essa foi minha última final. Vamos, Gabi. Eu não vou ficar no Flamengo, mas o carinho é imenso, é recíproco. Então agora é aproveitar bastante esses jogos que faltam, poder me despedir bem da torcida, dos meus colegas também. E realmente estou muito feliz. É definitivo, Gabi? Você não fica, então? Não, eu não fico no Flamengo. Durante esses últimos anos, houve negociações, onde o presidente, a diretoria, na verdade, apertou minha mão, apertou a mão do meu pai, da minha família, e depois não houve, e depois acabou acontecendo coisas que realmente não gostei. Eu sempre soube as coisas pelo podcast, nunca soube pessoalmente. Durante esses anos, eu falei muito com o Marcos Braz, a gente conversou. Falei para ele da possibilidade de conversar sobre 2, 3 anos e nunca houve uma proposta do Flamengo. Então, depois de hoje, com esse título, eu não vou ficar no Flamengo. Saio muito feliz. Você vai para onde? Aí, eu vou curtir esse momento até 31/12 desse ano. Até lá, sou jogador do Flamengo. Agora eu quero curtir, aproveitar e me divertir bastante. Foi uma passagem incrível. Eu amo todo mundo, amo muito os jogadores, a torcida. Então, agora eu vou aproveitar. Valeu, obrigado. Tá aí o Gabi, um depoimento importante. Ele tá se despedindo do Flamengo. O Gabigol não fica. Cumpre o contrato até o fim do ano. A torcida gritou, fica Gabigol. O Gabigol se despede com 13 títulos, com 16 gols em final, sendo decisivo na primeira partida. Mas ele confirmou aqui no gramado da Arena do Galo que ele não fica no Flamengo. Ainda não revelou para onde ele vai, Luiz. Perfeito, Gil. É um depoimento muito importante. O Gabigol se despedindo do Flamengo oficialmente nesse depoimento ao Carlos Gil, depois de 305 jogos e 160 gols. Oi, Guto. Infelizmente está havendo uma invasão do campo. Aqui os jogadores do Flamengo estão tendo que correr para o vestiário porque estão invadindo. A gente está mostrando, inclusive, agora, Guto, nesse momento o policiamento está contendo. Os torcedores do Atlético numa parte lá do alto da sua tela, ó. Eles pegam aquelas grades lamentáveis, vândalos, torcedores que não representam, né? E sabe, eu não costumo separar a expressão, né? Os caras que estão fazendo aí são torcedores também, tá? O Hulk pedindo, olha, o Hulk vai lá pedindo para parar. O Lemos tá ali, outro jogador do Atlético, agora o Batalha. O Hulk tá até bravo, né? No sentido que, caramba, gente, isso é do jogo, faz parte. O Atlético tem uma final de Libertadores, dia 30 agora, faltam 20 dias para uma outra decisão gigante.
E agora o cara tira, joga ali algo nesse sujeito aqui de colete laranja. O policiamento está ali e são imagens de torcedores absolutamente descontrolados, que não representam a maioria da torcida do Atlético, mas que estão presentes aqui na Arena MRV, provocando esses atos de vandalismo. E eu repito, sempre nesses atos de vandalismo, a gente está sempre muito próximo de uma tragédia, como agora com essas bombas. A gente fica muito próximo de uma tragédia. Cenas lamentáveis, e o Atlético correrá riscos seríssimos. Olha, crianças assustadas, seríssimos, concluir minha frase, de uma punição, de seu estádio ser punido, inclusive para essa reta de chegada aí do Campeonato Brasileiro e talvez já para o começo da temporada que vem, porque não depende de nível de segurança do estádio, tá, gente? Depende da atitude da torcida, Luiz, que é uma atitude deplorável que nós estamos acompanhando aqui no estádio do Atlético, na Arena MRV. A indignação do Hulk é a indignação de todos nós. De todos nós. Luiz, oi, deixa eu ouvir aqui o Arrascaeta. Ele estava pronto para falar com a gente quando houve essa tentativa de invasão. O que esse título representa para você, que já tem uma história tão bonita no Flamengo? Todo título nesse grande clube para mim é muito importante, muito gratificante. Desde que eu cheguei aqui no Brasil, a minha expectativa não foi ganhar tanta coisa. Hoje me sinto muito feliz em uma cidade maravilhosa, representando um clube como Flamengo. Para como te falei, todo título é gratificante. A gente precisava esse ano coroar com um título dessa magnitude. Então, assim, agora comemorar com a nossa torcida, com a nossa família, porque foi um ano que começou bem, depois um pouquinho conturbado, mas a gente está pronto para comemorar agora. Parabéns. Obrigado. Obrigado, Arrascaeta. Luiz. Bom, a informação que nós estamos recebendo nesse momento é que o protocolo da entrega da taça, ele está sendo aguardado, segurado pelos organizadores, para que a torcida do Atlético deixe o estádio, porque o comportamento não está compatível com uma cerimônia de premiação. Temos que lamentar, inclusive, né? Luiz. Oi. Estou aqui ao lado do Léo Ortiz, que está vivendo uma semana muito especial, né? De voltar à seleção. Você tinha sido chamado pelo Tite, ainda não entrou em campo, né? Está em busca aí de seus primeiros minutos com a seleção e coroando aí. Você que é recém-chegado, a gente está conversando com tanta gente que tem tantos títulos pelo Flamengo. O Gabi se despedindo, o Arrascaeta falou agora há pouco. Mas para essa galera que está chegando, também é muito importante dar início a essa caminhada já com uma conquista, né, Léo? Cara, muito feliz. Desde minha chegada, falei que meu objetivo principal era chegar aqui e ganhar títulos. Independente se eu jogaria, se eu ficaria mais no banco, sabia que aqui a competição ia ser mais difícil, até por qualidade de todos os zagueiros. Mas, independente disso, eu queria ser campeão. E era para isso que eu vim para cá. Estou muito feliz com o meu primeiro título. Foi uma semana que começou difícil, até por conta do meu erro no primeiro jogo, que teoricamente deu uma vida para eles, e eles se apegaram nisso para tentar se motivar para esse jogo. Então, passou um filme de que poderia ter feito diferente, alguma coisa assim. Mas me preparei muito para esse jogo, para esse momento, para que fosse o melhor da minha carreira até hoje. E acredito que, não sei se tecnicamente foi, mas mentalmente e de coração foi o mais. Eu me dediquei muito para sair com esse título aqui. E ser o meu primeiro, lógico, já tinha tido Carioca, mas esse primeiro jogando é muito especial. Para uma família que respira futebol, né? Exato, tenho certeza que está todo mundo muito feliz, cara. Acho que meu pai deve ter passado a semana muito mais nervoso que eu. Mas, felizmente, vou poder chegar em casa hoje com duas grandes notícias, né? A convocação para a seleção e também o primeiro título e um grande título da Copa do Brasil com o Flamengo. Valeu, parabéns, Léo. A gente se vê em Belém, então, amanhã, já que tem treino amanhã. Valeu, obrigado. Valeu. Luiz. Quero ver, Ricardinho. Não, vou falar, Luiz, é o seguinte, o Léo Ortiz vai ser titular da seleção brasileira. Eu não sei se vai ser no primeiro jogo na Venezuela, mas na sequência da seleção brasileira, ele vai ser titular. O momento dele é especial e ele está merecendo. Tô com o relator, Luiz, assina embaixo. Bom, e dois maestros, meus amigos. Bom, a gente tá vendo o troféu, a Copa do Brasil com o Nunes.
Luiz, se achar que dá um tempinho, eu queria tentar conversar com o Pedro aqui, ó. Pedro. Claro, vamos lá. Tudo bem, Pedro? O Lene Franco da CBF. Você está em franca recuperação, felizmente, né, da tua lesão, um momento difícil. Como é que é viver do lado de fora? É claro que é sempre, né, uma ansiedade, um nervosismo, mas você termina essa Copa do Brasil como artilheiro do Flamengo com 3 gols, ainda é o artilheiro 32 do Flamengo no ano e quase foi o artilheiro do Brasileirão, porque o Estevão passou aí agora, né? Não, com certeza. Acho pimenta. Com certeza, muito feliz por mais um título com a camisa do Flamengo. É claro que do lado de fora ali é difícil, eu estava até falando, pô, muito difícil ser torcedor. Coração lá, ficou o jogo todo acelerado, nervoso, ansioso ali para a gente sair campeão. Mas confiante também no trabalho de toda a equipe. Acredito que todos são importantes, porque é um campeonato longo, onde muitos jogadores fizeram parte durante o torneio. Claro que todo mundo quer estar na final, mas hoje eu saio aqui campeão junto com a equipe. Aqueles que ficaram de fora também não puderam jogar, também foram muito importantes. E agradecer a Deus por cada momento que eu vivo, cada oportunidade que eu tenho de jogar no Flamengo e sair campeão. Muito feliz por esse título e parabenizar todo o elenco, todos que fizeram parte desse trabalho que percorreu durante o ano. Você volte bem, que uma boa recuperação para você, Pedro. Parabéns pelo título. O pessoal da CBF já está pedindo para a gente aqui dar espaço para dar início ao protocolo de premiação. Aí o Pedro, 32 gols na temporada com os 2 que ele fez na Flórida, lá nos Estados Unidos. Quero ver a Gávea agora. Alô, Rafael De Angeli, acompanhando a festa na Casa Rubro-Negra. Fala, Luiz, tudo bem? Voltamos a falar aqui da Casa Rubro-Negra, da sede do clube, na Gávea, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A festa foi muito bonita durante toda essa tarde, início da noite aqui no Rio de Janeiro. Os torcedores cantaram bastante músicas de arquibancada e cantaram muito o hino do Flamengo. Eu pedi para o Edu Bernardes mostrar um pouquinho como é que está o clima agora, e agora já virou festa aqui na Gávea. Todo mundo muito feliz, alegre, eufóricos com esse pentacampeonato da Copa do Brasil. E fazendo uma festa para as câmeras da Globo também. Pois é, esse é o clima por aqui, Luiz Roberto, na Gávea, na Zona Sul do Rio de Janeiro, na sede do clube. E daqui a gente vai para Tijuca, outro bairro aqui do Rio, onde está a Duda Dal Ponte. Tudo bem, Duda? Oi, De Angeli, muito boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a Globo. Estamos aqui na Praça Vanhagem, zona norte do Rio de Janeiro, na Tijuca, pertinho do Maracanã. E o pessoal começou a festa aos 37 do segundo tempo, quando o Plata fez aquele gol. E tudo indica que só vai parar amanhã. O pessoal tá animado demais. E eu achei uma história legal para contar para vocês. Porque a Juliana e o Leandro vão ter um filho. E o filho tá aqui na barriga e assim... título da Copa do Brasil. Qual vai ser o nome do filho de vocês, Leandro? Gabriel Henrique, desde 2019, pelo título Libertadores do Brasileiro. E agora, o Gabriel falou na transmissão da Globo que vai deixar o Flamengo, se despediu. Como é pra vocês? Um pouco decepcionante, mas ele fez tudo que tinha que fazer pelo Flamengo. Foi, e como que a mãe ficou quando o pai falou que é Gabriel Henrique o nome? Feliz, né? São os ídolos da nossa nação. Boa, ó, o pessoal tá animado, vocês estão vendo a festa. Luiz, volto com você. Valeu, Duda Dal Ponte. Lembrando que o campeão da Copa do Brasil, além de garantir vaga na Libertadores, disputará dia 2 de fevereiro, no Estádio Olímpico Mangueirão de Belém do Pará, a Supercopa do Brasil contra o campeão brasileiro, né? Nesse momento, Botafogo, Palmeiras e Fortaleza disputam o título de campeão brasileiro da temporada. É o jogo que, em tese, abrirá a temporada nacional do futebol brasileiro, dia 2 de fevereiro de 2025. Bom, a gente está aqui na expectativa da entrega da taça e eu preciso dizer que, neste momento, temos a confirmação através dos colegas Janir Júnior e Gabriel Duarte, do nosso GE. Globo, de que o Gabigol, que você está vendo aí, que acabou de dar uma declaração muito forte aí pro Gil, forte no sentido de notícia mesmo, ele acertou com o Cruzeiro. Então o Gabigol, que deixa o Flamengo no dia 31 de dezembro, dizer que vai comemorar muito até lá, jogará aqui em Belo Horizonte, defendendo o Cruzeiro. Cruzeiro que está no momento de reestruturação, na transformação de Sociedade Anônima do Futebol, a chamada SAF, está na final da Copa Sul-Americana, inclusive. É o Cruzeiro que terá, então, Gabigol
como contratação, o Gabriel encerrando sua participação no Flamengo. É uma era mesmo, desde 2019, com 13 títulos conquistados, 160 gols marcados. O Gabigol sendo 16 gols em 17 finais do Gabriel Barbosa. Começou a cerimônia aqui de premiação. A gente está vendo mais uma vez a imagem do Gabriel. 2 gols no domingo passado, imagina. Também vai para a história dessa final de Copa do Brasil, né? Dos 4 gols do Flamengo, 2 do Gabriel, 1 do Arrascaeta e hoje do Plata, o chamado gol do título do Gonçalo Plata. Rubens Lopes, presidente da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, comandando ali a cerimônia de premiação. Ô, rapaziada do Brasil, alô Macapá, vamos para Macapá então, porque tava demais, gente, a reunião da torcida do Flamengo em Macapá, é para lá que nós vamos, lá no Amapá. Thiago Nunes, é contigo, garoto. Fim de jogo e muita festa aqui na Praça do Coco em Macapá. Os flamenguistas aproveitaram para se reunir bem frente ao rio Amazonas, o maior rio do mundo. Agora a gente acompanha a festa da torcida amapaense. Uma curiosidade é que eu só encontrei um torcedor atleticano por aqui, que veio de Belo Horizonte, mas a torcida do Flamengo no Amapá é muito grande. E agora eles comemoram esse pentacampeonato. E eu digo uma coisa, essa festa não vai acabar tão cedo. Às margens do rio Amazonas, no meio do mundo, a torcida do Flamengo também comemora. Eu volto com você. E a galera cantando o hino em Macapá, no meio do mundo mesmo, né? Aliás, o estádio Zerão, metade fica no hemisfério norte, metade no hemisfério sul. O principal estádio lá do Amapá, lá de Macapá. Bom, a cerimônia tá aí, você tá vendo o Hulk representando como capitão os jogadores do Atlético, recebendo ali o cheque simbólico de 31 milhões e meio de reais das mãos do Júlio Avelar, que é o diretor de competições, né? Eu disse que o Lênin Franco era o diretor de competições há pouco, perdão, Lênin. O Lênin é o diretor de marketing, que estava com a taça na mão ali ao lado do Nunes. Jogadores do Flamengo agora recebendo a medalha. Tá aí o presidente Edinaldo Rodrigues da Confederação Brasileira de Futebol, Rubens Lopes, presidente da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, e esse é o Júlio Avelar, diretor de competições da CBF. Enfim, as pessoas que fazem parte do protocolo, as medalhas sendo entregues agora ao time campeão. E aí na sequência teremos a entrega da taça da Copa do Brasil pela 5ª vez. Na história, o Flamengo conquista a Copa do Brasil. O maior vencedor é o Cruzeiro, com 6 títulos. O Flamengo iguala o Grêmio de futebol porto-alegrense, com 5 títulos conquistados. O estado do Rio de Janeiro passa a ter 7 títulos, igualando o Rio Grande do Sul. Minas tem 8 títulos e o estado de São Paulo tem 11. Nessas 36 edições da Copa do Brasil, Davi Luiz conquistando mais um título. Eric Pulgar, chileno, jogador da seleção, sempre convocado, tem 54 jogos pela seleção do Chile, que vive uma fase terrível, né? Ali está o Alcaraz, menino argentino que chegou, conquistando seu primeiro título. O Alexandro, que está bem no cantinho esquerdo da sua tela, recebendo sua medalha. É mais um, né, que se diz rubro-negro, que escolheu, na volta ao Brasil aos 33 anos, de jogar no Flamengo com a expectativa de ser campeão, jogando no time do seu coração, e fez um jogo de alto nível. Hoje estou exagerando, Ricardo? Não, fez um grande jogo, experiente, bem posicionado, uma grande partida do Alexandre. Vou perguntar para um lateral esquerdo também, né, que entendia um pouco da posição. Jogou bem o Alexandre, mas ele interpretou o jogo como deveria ser interpretado, entendeu? Porque hoje não precisava muito dele na parte ofensiva, então ele fez a parte dele defensiva e muito bem. E por um triz, naquele finzinho, quase que ele não faz o gol que o Everson... É porque caiu no pé direito, que não é o bom. Ah, meu Deus. Jogadores recebendo suas medalhas, aí o Alan, Marcos Braz, que é o vice-presidente de futebol do Flamengo, que diz que não vai continuar. O Flamengo tem eleições agora, né? Temos 3 candidaturas. O Flamengo não terá mais o Rodolfo Landim como presidente, ele cumpriu os mandatos possíveis pelo estatuto do Flamengo. Tem um candidato, mas o Marcos Braz diz que não continuará, independentemente de quem for o eleito. O Gabigol recebendo a 13ª medalha, né? 13 títulos conquistados, ele, Arrascaeta e Bruno Henrique, igualando os números impressionantes do Júnior, que está aqui do meu lado, e de Arthur Antunes Coimbra, o Zico. 13 títulos conquistados. Gabigol beijando lá
o troféu da Copa do Brasil. Chegou ali agora o Lohan. Mais uma vez a imagem do Gabriel. Davi Luiz tá ali também com cara de felicidade. Jogou um pouquinho no fim do jogo. Quase fez um gol de falta. A conversa ali com o Gabriel. O Davi é mais um que também volta para o futebol brasileiro e escolhe jogar no Flamengo. O Davi Luiz tem 37 anos. É um vencedor em vários países. Aí chegando lá o Eric Pulgar, abraçando o Ayrton Lucas. Jogadores do Flamengo estão no pódio, no ponto mais alto do pódio, na expectativa, então, da entrega da Copa do Brasil pela 5ª vez. Aquela imagem que fica, a taça que vai para o museu que fica na Gávea. Aliás, novinho em folha, né? Tá bem bonito o Museu do Flamengo. Os clubes do Brasil, muitos deles renovando seus museus com tributos a grandes conquistas desse futebol brasileiro tão recheado de jogadores memoráveis, de clubes gigantes, e que vai mandar 4 times para o Mundial de Clubes do ano que vem. Tudo pronto aí para que a taça. Chegou lá agora o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, encerrando o seu mandato com mais um título. O ano passado o Flamengo passou em branco, esse ano conquistou o Campeonato Estadual e agora a Copa do Brasil. Aí o Gabriel Barbosa, o Gabigol, o Gabriel Barbosa, enfim, vários nomes que, segundo o GE. Globo, será jogador do Cruzeiro a partir de 1º de janeiro, encerrando seu ciclo vencedor no Flamengo. O Gabigol também, além da declaração pro Gil, conversando com o Bruno Cortes, que é mais um repórter do nosso time que está aqui na transmissão do Sport TV, disse que o Tite não o respeitava como jogador, evidentemente. Estamos tratando da questão profissional. O Gabriel realmente, com o Tite, o curto-circuito foi na seleção e depois no Flamengo. E ali está o Felipe Luiz, abraçando o Léo Ortiz. O Felipe que vem para botar a casa em ordem, trazer uma atmosfera toda positiva lá do alto, o torcedor. Aqui a torcida visitante tem essa tela na frente mesmo, né? Para evitar que objetos sejam atirados da torcida visitante. Só que do jeito que foi hoje aqui, o Atlético ia ter que botar a tela no estádio inteiro, né? Porque o estádio inteiro jogou objetos no campo de jogo em cenas deploráveis, diga-se de passagem. Daqui a pouquinho tem a segunda parte do Domingão com o Hulk. Jogadores do Flamengo reunidos, você em todo o Brasil. Aí está a delegação rubro-negra, com seus jogadores, como diz o hino, consagrado no gramado da Arena do Galo. O Flamengo é campeão da Copa do Brasil. Luiz, eu queria falar só 2 palavrinhas a respeito do Felipe Luiz, porque ele conseguiu, né, nesse espaço de tempo, até mesmo pelo conhecimento que ele tem do grupo, de tudo aquilo que ele viveu dentro do clube, modificar completamente o ambiente. Esse foi o primeiro ponto, né? A gente viu jogadores completamente mais leves, mais tranquilos para desenvolver o trabalho. E além disso, o seguinte, fazendo modificações, né, trazendo para dentro do grupo algumas modificações em termos de substituições, em termos de respeito, que a gente acabou de ver hoje aqui também, né? Que foi, né, quando ele retira o Gabriel, que ele coloca o Bruno Henrique, ninguém entendeu, mas a leitura dele do jogo foi perfeita, do mesmo jeito como foi também no jogo do Corinthians, né? Quando ele, com um jogador a menos, conseguiu fazer com que o Flamengo saísse classificado de lá. Estamos só na expectativa de que os jogadores do Flamengo ergam a taça, a Copa do Brasil, todos reunidos. Que imagem belíssima dos jogadores reunidos ali. Rapaziada, evidentemente, fazendo aquele post nas redes sociais. E agora, vamos para aquela parte que é sempre esperada, sempre aguardada. O Gerson, ele está recebendo lá o cheque agora, o cheque simbólico, evidentemente, do prêmio em dinheiro. A competição está no total de 93 milhões. Impressionante. É isso aí. Recebeu lá o prêmio, o cheque simbólico. E vai lá o capitão do Flamengo, que faz uma temporada daquelas, está convocado para a seleção, encontro marcado quinta-feira que vem, gente. 6 da tarde, Venezuela e Brasil, eliminatórias da Copa. Aí o Gerson senta-se ali.
depois dos capitães, o Diego Ribas, o Diego Alves e o Everton Ribeiro, o Gerson inaugura agora o momento da abraçadeira de capitão. Aí estão o Júlio Avelar, o presidente Edinaldo Rodrigues e o Rubens Lopes, que é da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Eles estão levando aí a Copa do Brasil 2024. O Flamengo levanta pela quinta vez o título da Copa do Brasil. O Gerson está chamando mais gente. Quer que mais gente? A galera vai, Bruno Henrique vai também. Aí o Gerson para receber a taça. A nação rubro. É você em todo o Brasil, você torcedor do Flamengo, que vai evidentemente se emocionando com as imagens finais do último capítulo da Copa do Brasil. No último capítulo do Gabriel em jogos decisivos e importantes. Luiz Araújo está ali agora pousando com a taça. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, obrigado por estar com a gente. Quinta-feira tem Seleção Brasileira às 6 horas da tarde. Valeu, Maestro Júnior, valeu, Ricardinho, valeu todo o nosso time da tecnologia que entrega uma transmissão de altíssimo nível para unir os diferentes e emocionar milhões e milhões de brasileiros espalhados. Futebol na Globo, aqui é emoção! Futebol na Globo, oferecimento